Meus amigos, estamos vivendo um momento de muita descrença dos comportamentos humanos. Esta é a realidade. As pessoas estão, parece que mais do que nunca, dissimuladas, parece que mais do que nunca egóicas, mais do que nunca agindo com subterfúgios. Nós ficamos sem saber em quem confiar. Esta é a realidade. A ética está sendo escoada. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Naturalmente, as pessoas têm as suas justificativas, mas quando a gente vê algo como este que vamos ver aqui agora, aí a gente se anima. Nos enchemos de esperança e de certeza de que ainda há valor na alma humana, de que ainda há sim, no sentimento humano, algo para se colocar uma lente, algo para se colocar um farol, porque a gente vê pessoas como este atleta. Apague a luz, por favor. Vocês entenderam o que ele fez? Eu vou dizer. Ele é um atleta, maratonista. Ivan Fernandes Anaya, espanhol, como Frei Carlos. Ganhou medalhas. Ele estava em uma das mais tradicionais corridas da Espanha. A corrida cross country de Burlada, na Espanha. Lá estava ele. Queria ganhar, porque qual é o atleta que não quer ganhar? Qual é o atleta que se lança em preparativos, se lança em cuidados, exercícios, que não quer ganhar? Ou seja, quem de nós não entra em uma competição para ganhar? Na busca de um emprego, na busca de um amor. Claro, queremos ganhar. Ele também queria. E se preparou muito. Porque afinal de contas, é um atleta. E ele é um atleta profissional. Ou seja, ele vive de correr. Ele vive de participar de eventos e ganhar os seus prêmios. Então lá estava ele. Lá estava ele correndo. E ele percebeu que o queniano Abel Mutas
começou a diminuir o seu ritmo. Ele pensou que o Abel tinha perdido as forças, mas não era isto não. O Abel pensou que já tinha passado a linha de chegada, porque ele foi confundido com uma bandeira lá qualquer. Então ele não teve aquela ideia. E aí, é claro, Anaia percebeu. E o que é que ele fez? Estimulou. Porque ele, o queniano, iria ganhar. Ele, o queniano, era o vitorioso, de fato e de direito. Então ele reduziu o ritmo dele e estimulou o queniano a verdadeiramente passar a linha de chegada. E foi isso que nós vimos. Foi em 2012. Quando os jornalistas, os repórteres se aproximaram e perguntaram a ele, até meio assustado: rapaz, o que foi isso? Ele ficou sem saber o quê? Ele ficou sem saber o quê? Ele disse: o quê? Não isto. Você não ganhou. Você não ganhou. Aí ele: não, mas era o queniano. Mas ele tinha perdido o ritmo. Ele: sim, mas era ele que estava na frente. Para ele, aquilo era o normal a ser feito. Ele não achou que foi nada extraordinário. Não. Ele achou que aquilo foi o natural. Meus amigos, quando a ética é o natural do comportamento. Olha que coisa fabulosa. Agora vocês sabem o que foi ainda mais fantástico nele? Ele disse: se eu subisse ao pódio e minha mãe tivesse visto que o queniano chegou a corrida toda na frente, o que é que eu iria dizer para ela? A preocupação com o conceito familiar. Fantástico. E ele, com esse gesto, deixou de ser o campeão de um dia para ser, como disse o vídeo, um herói para sempre. Seguramente, se Ivan Fernandes Anaia tivesse passado o queniano, eu não estaria aqui falando dele. E vocês não estariam vibrando positivamente por ele. Nós lembramos e falamos dele exatamente porque ele fez a diferença. Meus amigos, Immanuel Kant é um alemão do século XVIII. Ele disse algo muito interessante. Ele disse, eu vou ler para não perder nada: o que você não puder contar como fez, então não faça. É a regra da ética. Se você não puder contar
como fez, então não faça. Ivan, como é que você fez aquela ultrapassagem? É porque o queniano, ele parou de correr. Não manteve a força. Então ele não fez. São exemplos que nos chegam do sentimento que nos envolve em estímulo, pela certeza de que a vida sempre nos facultará decisões e escolhas. Agora, essas decisões e essas escolhas legítimas, lídimas, verdadeiras, se honestas, não há por que se ter vergonha. Se não forem, aí vem Frei Carlos e ajusta com sabedoria. Quem fez sabe o que fez. Sabe quando fez. E sabe por que fez. O que, quando e por quê. É o desafio. O desafio que nós temos que estar sempre colocando em nossa caminhada. Porque isso leva a uma positiva dicotomia: acreditar e agir. Acreditar no ideal, acreditar no que você busca, acreditar no que você quer, acreditar no que você idealiza, e haja na direção da concretização do seu acreditar. Eu já contei aqui uma historinha muito verdadeira e eficiente de um cidadão que chegou na beira de um rio. Ele queria atravessar aquele rio e ficava sem saber como ele iria atravessar. Aí viu um barqueiro lá longe. Aí o barqueiro se aproximou e disse: o senhor quer atravessar? Eu levo. Ele viu aquele barquinho pequeno assim, meio michuruca, e disse: o senhor faz sempre isso, essa travessia? Faço sempre. Aí ele: então eu vou. Ele entrou no barco, o barco meio inseguro. Aí ele percebeu que os dois remos estavam sobre o barco, mas deu para ele ler que um tinha a palavra acreditar, o outro tinha a palavra agir. Ele achou aquilo curioso. Aí ele sentou, o barqueiro colocou os remos na água e começou. Aí ele foi observando que levantava e estava lá: acreditar e agir, acreditar e agir. Aí ele perguntou ao barqueiro: olha, eu não pude deixar de observar. Um remo se chama acreditar, o outro agir. Eu não estou entendendo por quê. Ele disse assim: porque este é o barco. Sim, não, claro, mas por que acreditar e agir? Esse barco, o senhor não viu ali na proa, chama vida. E na vida nós temos que remar, acreditando e agindo. Agora o senhor veja o que acontece quando a gente só acredita. Levantou o remo da agir, o barco ficou rodando. Agora o senhor veja o que acontece se eu só for agir sem acreditar do que eu quero agir. Aí suspendeu de acreditar e ficou agindo.
E rodou também do outro lado. Agora, quando colocamos os dois e vamos com a mesma força, ou seja, com o mesmo ideal, nós vamos para onde quisermos. É isto. É simples assim. Acreditar e agir. Sob o ideal. Que esse ideal seja para você a conquista do seu apartamento, do seu carro, o que for. Pode ser o ideal circunstanciado, momentâneo, ou um ideal efetivo, permanente, a longo tempo. Seja qual for, é o seu ideal. Acredite e haja. Acredite na possibilidade de você concretizá-lo. Acredite na possibilidade de você concretizá-lo. Agora, para você concretizá-lo, você tem que agir na direção daquela conquista. Vocês sabem, eu sempre ouço lá na rádio, as pessoas me perguntam: pô, Medrado, mas olha, sobretudo nessa questão de emprego. Pô, Medrado, olha, eu não consigo emprego, eu faço uma entrevista atrás da outra, faço uma entrevista atrás da outra, faço uma entrevista atrás da outra, e essas entrevistas eu nunca consigo um emprego. Aí eu falo ali rapidinho, né, e geralmente eu digo assim: mas olha, você pede o feedback do porquê na entrevista você não teve o resultado que você esperava, você faz esse pedido? Geralmente as pessoas não fazem. E eu fico me perguntando: será que aquela pessoa não estava precisando buscar ações em outras paragens, em outras buscas, um aperfeiçoamento em outro campo? Será que a vida não está dizendo: não vá mais por aqui? Será isto? E quando a gente fala acreditar e agir, como serve para tudo, para tudo. Seu problema de saúde, acredite que você vai se recuperar agora, haja. Siga as recomendações médicas. Faça a sua parte. Acreditar e agir que você vai sair de uma situação difícil. Agora, sabe o que é que acontece? Acreditamos e pedimos. É assim. As pessoas chegam e falam assim: mas Medrado, eu acredito tanto, eu peço tanto a Frei Carlos, mas não resolve nada. Eu disse: não vai resolver. Porque ele não vai fazer por você. Não vai. E olhe, a visão desses espíritos superiores é totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. Eles têm a visão de eternidade, não de momento. Eu sempre conto aqui, porque isso eu aprendi num exercício de dor dos outros muito grande. Uma pessoa muito enferma, eu fiz o atendimento ao doutor Bezerra, e aí, doutor Bezerra, ele vai ficar ótimo. Aí eu, que bom, doutor Bezerra. Fui visitar a família. Quando eu cheguei e vi o paciente inchado, entubado, lá ele, que depois vem para mim esse negócio, nada, é isso. Aí eu fiquei, ele vai ficar ótimo, ele vai ficar bem? Como? Naquele mesmo dia o homem morreu. Eu fui para o velório, que eram pessoas amigas. A viúva me chegou assim, no canto. Medrado, como ele está bem? Está ótimo. Aí eu,
Aí o doutor Bezerra, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, o que foi isso? Claro que nessas horas eu não percebo, ele não aparece. Orando à noite, doutor Bezerra, o senhor lembra de fulano de tal? Lembro sim. O senhor lembra que o senhor disse? Lembro sim, que ele ia ficar bem. Sim, doutor, morreu. Morreu para você, porque ele continua vivo. E está muito bem. Não está mais com aquelas impressões de sofrimento. Ainda hoje estive com ele. Eu tenho preocupação quando alguém faz um atendimento e doutor Bezerra responde, vai ficar muito bem. Eu vou dizer, meu Deus, eu não vou dizer isso não. Eu sei lá o que pode estar norteando esse cidadão, porque afinal de contas, meus amigos, nós vivemos sempre com medo do logo mais, do amanhã. Sempre temos esse medo, né? Temos o medo do passo seguinte, porque onde estamos está confortável. Então, para que buscar o passo seguinte? Para quê? Então, esse medo é que precisamos ser grandes vencedores dele. Acreditar e agir. Acreditar que não estamos sozinhos e agir. Sair até no confronto desse medo. E temos medos até de fantasia, não é? Medos de fantasias. Diz que numa sala, criança a gente até aceitava uma sala assim, aí a professora, eu quero saber quais são os medos de vocês. Aí você, minha filha, qual é o seu medo? Eu tenho medo da mula sem cabeça. Aí a professora, isso é lenda, filho, não existe mula sem cabeça não. E você, qual é o seu medo? Eu tenho medo de Saci Pererê. Isso é folclore, não existe o Saci Pererê não. E você, Joãozinho, tem medo de quê? Eu tenho medo do malamém danado. Você tem medo do malamém? Eu tenho. Que diabo é esse que eu nunca ouvi na vida? Eu não sei, mas ele é muito poderoso. Ele é muito forte. Olha, toda noite que minha mãe vai rezar comigo, minha mãe diz no final, livrai-nos do malamém. É poderoso, professora. Meus amigos, nós não podemos dar força aos nossos medos. Precisamos combatê-los. Porque se dermos força, ele nos mata. Esta semana que passou, uma senhora me procurou. Há uns 2 anos, ela esteve comigo aqui, num atendimento fraterno com o doutor Bezerra, que recomendou que ela buscasse um médico físico. Aí ela veio falar comigo que estava toda tomada por um câncer. Aí eu virei e disse, não conseguiu vencer? Ela disse, vencer o quê, Medrado? Eu falei assim, eu lembro do seu caso, porque foi uma amiga até que me pediu. Você há 2 anos. Eu não fui não, Medrado, fiquei com medo que o médico ia descobrir. Fiquei com medo do que o médico iria descobrir. Medrado, você pode
Pedir a doutor Bezerra aí que me socorra. Pedir a doutor Bezerra que socorra. Doutor Bezerra socorreu. Doutor Bezerra disse o que era para ser feito. Eu dei um esculacho nela. Eu dei. E você não fez. Doutor Bezerra propôs o caminho. E o que é que você fez, menina? Você ficou com medo. Você ficou com medo. Agora eu sinto. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu disse, todos nós vamos. Todos nós vamos. Todos nós vamos. É possível que você vá morrer. Mas olhe, por que não buscou o médico? Por que não buscou? Mas Medrado, mas agora eu vou buscar. Eu disse, ótimo, vá buscar. Hoje, a filha dela me mandou um e-mailzinho dizendo, Medrado, minha mãe está se ultimando. Eu vou fazer o quê? Orar e pedir misericórdia. Meu Deus, até quando vamos ser tão endurecidos? Até quando? Até quando vamos evitar esse confronto conosco e com as necessidades de mudança? Talvez ela vá morrer até antes do tempo. Onde está o que diz o Evangelho? Faça a sua parte. Meu Deus, as pessoas querem que doutor Bezerra faça o quê? Eu não digo a vocês aqui que em época de vestibular, tem mãe que vem pedir, Medrado, peça aí a doutor Bezerra para ajudar meu filho, porque ele vai fazer vestibular para medicina. E fazem logo assim, as barganhas. Porque ele, quando for médico, vai ser voluntário na Cidade da Luz. Isso é para poder sensibilizar doutor Bezerra. Não é? Aí eu disse, olha, eu não vou pedir não. Medrado, sabe por quê? Vai que doutor Bezerra atenda. Vai gerar um problema sério para o seu filho. Gente, Medrado, como? Doutor Bezerra não sabe nada de inglês. Vai que ele encosta na prova de inglês. Doutor Bezerra não sabe nada de física nem de matemática, ele sabe o geral. Não acho boa ideia. E olhe, doutor Bezerra fez vestibular no século XIX. Aí a pessoa desiste logo. A pessoa desiste logo e diz assim, não, então não precisa pedir não, só peça que ele abençoe. Eu disse, aí eu peço. O medo aumenta o que não existe. Eu me lembro de uma vez, uma jovem, ela estava tendo assim, os momentos de aflorar a mediunidade. Aí ela virou para mim e disse assim, Medrado, olha, eu estou precisando assim da sua ajuda. Eu disse, claro. Então faz muito tempo isto. Na época não existia nem celular. Aí eu disse, olha, qualquer coisa você me ligue. Aí um dia o telefone toca, 3 horas da manhã. Aquela coisa insistente. Eu acordei, eu durmo pouco, eu durmo 3, 4 horas por noite, um sono muito leve, sempre foi assim, minha vida toda. Eu acho que é resquício de que quando a gente morava na preguiça, a polícia arrombava a porta, entrava, eu acho que a gente vivia sobressaltado.
Tinha, tinha uma boate chamada Barroco. Barroco, era uma boate famosa. O pessoal sempre fala da Boate Clock, né? Alderi vai ter conhecido a Boate Clock. Mas essa era o Barroco. Aí quando tinha festa no Barroco, a gente já ficava naquela expectativa. Vai ter tiroteio hoje. Não dava outra. Começava os tiros lá, a gente plucutu pro chão. Porque tinha uma vantagem. Não se morria de bala perdida naquela época, não. Porque as paredes eram desta largura, feitas com óleo de baleia. Então a gente jogava ali, pronto, e sabia que a bala não ia atravessar, a gente dormia. Então, eu me perdi. Eu ia falar uma coisa importante. A menina, sim, a menina. Aí, as ideias são muitas. Aí a menina, o telefone tocando, aí eu atendi assustado, né? Eu morava nessa época no Santa Madalena. Aí eu atendi, alô, Medrado. Eu, sim, sou eu. Porque nós temos essa mania, né? Quando a pessoa sussurra, a gente tende a sussurrar, né? Eu estava em casa com o Rafael dormindo. Aí, Medrado, tem um espírito aqui no pé da minha cama. Eu disse, Medrado, está aqui no pé da cama. Como é que você sabe que é um espírito? Você acendeu a luz, o que foi? Não, Medrado, você é maluco, está tudo escuro aqui, eu não vou fazer isso não. Por que você acha que é um espírito? Medrado, quando eu estico o pé, eu toco nele, ele é frio, eu puxo o meu pé. Eu falei assim, poxa, então está materializado. Menina, isso é uma coisa fantástica. Não é uma coisa simples, não. Olhe, na década de 80, com o pesquisador Carlos Bernardo Loureiro, eu fiz sessões de materializações. Gente, era um sofrimento miserável. Né? Hoje, mal, o doutor Bezerra consegue materializar, como vocês já presenciaram, um cheirinho aqui, ali, coisa e tal. Mas é assim, frio. E eu falei, mas meu Deus, espírito não tem temperatura. Eu disse, olha, faça o seguinte, levante, acenda a luz e veja o que vai acontecer. Você é maluco. Vai que eu levanto. Eu pergunto ao espírito. E ele me responde, por exemplo, eu vim buscar você. Eu disse, mas olhe, você vai ter que fazer isso para poder dissipar o que está acontecendo. Ou então eu converso com ele, não. Mas você fica aí, ore por favor, olha doutor Bezerra, pelo amor de Deus. Eu disse, vai, eu estou orando. Medrado, você está orando? Eu disse, estou orando. Vá. Aí eu ouvi um barulho, eu falei, meu Deus do céu, o espírito tomou. Aí eu, fulana, estou aqui. Eu falei, o que foi isso? Eu me bati aqui no criado mudo, porque Medrado estou com o olho fechado, né? Eu disse, minha filha, abra os seus olhos. Não abro não, porque quem está aqui sou eu. Medrado, você está orando? Eu virei assim, tá, o doutor Bezerra vai socorrer Marlene, ela está ali necessitando. Vá, acenda a luz. Né? Eu estou aqui no interruptor, Medrado. Medrado, continue orando aí. Eu estou orando, vai. E isso já era quase 4 horas da manhã. Aí eu virei e disse assim, vai, acenda. Medrado, não pode ser assim não, acenda a luz, conte aí, pelo menos até 3. Eu disse, vá, 1, 2, 3. Acendeu? Não, Medrado, não acendi não. Eu disse, menina, acenda para ver logo o que é esse... Porque senão eu vou ter que ir aí, porque eu quero dormir.
Aí ela acendi, aí ela deu um grito. Mas deu um grito, aquela coisa, ai meu Deus! Eu falei assim, e aí é quem? Ah, é minha capa de chuva, medrado, tá lá colocando. Eu disse, é sua capa de chuva. É porque eu tinha esquecido, né? Me botei aí. Ah, doutor Bezerra. Acreditar e agir. Acredite que você pode, mas haja com que você pode. Estamos rodeados por nuvens de testemunhas, de espíritos querendo nos auxiliar. Aos que não creem e aos que creem. E os que creem, sentem, de uma forma mais direta, mais objetiva, esta energia, porque claro, gera conexão, gera sintonia, e as coisas fluem, porque no universo, tudo é harmonia e equilíbrio, precisamos buscar essa sintonia, esta harmonia, esse equilíbrio. Mas buscar não é contemplar, é fazer por merecer. É dando que se recebe, os políticos avacalharam isto. Mas é uma parte linda da oração de São Francisco. Mas é o dar como bumerangue. Vai voltar. Vai voltar. Acredite, mas faça. Você fica muitas vezes sentado com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, e a morte vai chegar mesmo, miséria, mais cedo ou mais tarde. Vai chegar. E como é que vai estar a sua mala de realizações? E ela pode chegar a qualquer momento. Alguém aqui poderá não chegar em casa hoje. Ô Wagner, não é possível isso? Não é, mas não é possível. De bom ou de mal, não apaga não. Não apaga não. Então, o seu momento é o agora. É fazer aqui, neste instante. Diz que o cidadão, no leito de morte, coitado. Gente que está morrendo, a gente tem que ter misericórdia, não é? O cidadão aí, o amor, eu quero me confessar. Aí ela, não, amor, morre em paz. Não. Eu quero me confessar, eu preciso. Vá, diga. Amor, você lembra daquela fisioterapeuta que você contratou para fazer os exercícios em mim? Eu lembro sim. Aquele corpo todo foi meu. De que forma você está falando isso, amor? Daquela forma bíblica. Amor, eu preciso lhe dizer uma coisa também. A mim, filha, você lembra quando nós morávamos ali na Rua do Gravatar?
Na Rua do Gravatá, sim, descendo ali a ladeira da praça, ali onde tinha assim o corpo de bombeiro. Aquele corpo todo foi meu. Olha, não me resolva confessar nada, não. O pior que fica com as pendências e chega do lado de lá e se perde. E para encerrarmos, vocês dizem que mulher é um bicho rancoroso. Eu não sei. Dizem que é. Olha, a experiência de mediúnica que temos, que os piores obsessores são mulheres. São mulheres. São os piores obsessores. Porque guarda, e ó. Mas não são as mulheres que frequentam a Cidade da Luz. As mulheres, eu tenho uma informação espiritual, que as mulheres que frequentam a Cidade da Luz é a nata da nata da nata da evolução em Salvador. Eu tenho esta informação. Esse é o momento que eu sempre chamo da nossa proclamação. Da proclamação às forças superiores da vida. Wagner, senta aqui na mesa, vem aqui para a mesa, por favor. Esse é o momento. Mas eu quero que vocês, nesses 10 segundos, pense no tema que nós abordamos aqui, em nossa palestra. Acreditar e agir. Feche os olhos e digam que vocês precisam acreditar e viabilizar a ação. Foque nisto. O que você precisa acreditar e a viabilizar a ação. Levante e cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, diga alguma coisa de estímulo. Vamos agora proclamar a nossa fé. Acreditar e agir é o objetivo da nossa caminhada. Pode ser. Vamos elevar os nossos pensamentos em oração, vibrar, captando essa energia e dizer a esses espíritos, porque eles representam Jesus. Cremos em Ti, Senhor, porque mesmo quando a chuva cai sobre nossas vidas, trazendo ventos fortes, tormentos, logo depois vai lixiviar a terra e vai nos trazer a energia da renovação. É dia mais adiante, é dia ali. Eu creio, Senhor, em Ti. Creio em Ti pela necessidade de buscarmos a harmonia, por compreender que há na vida momentos de sorrisos, momentos de dores. Agora diga a Ele: creio em Ti. Creio em Ti. Senhor, se esta paz que desce sobre nós em forma de energia revigorante descer de uma forma harmoniosa e tranquila, eu vou reforçar que creio em Ti. Cada vez que nós verificar, Senhor, que a tempestade abalou o nosso coração, mesmo assim, na dor,
vamos dizer que cremos em Ti. Cada vez que nesse mundo alguém, Senhor, eu escutar a chamada para Ti, ou chorar, ou sorrir, ou cantar, seja o que for, não vai desestimular a nós dizermos, Senhor, de coração: creio. em Ti. Creiam, creiam, mas hajam também.